saudações escritores, leitores, todo mundo que quer aprender um pouquinho sobre escrita criativa. Meu nome é Diana Smith, sou escritora com 4 livros publicados. No momento estou com 3 aqui, Hunter Eu Sou a Presa, Hunter Vem Me Pegar e a Aliança dos Imortais, todos que falam sobre vampiros. Mas sim, estou escrevendo um pouco fora desse tema, um pouco de romance, um pouco de fantasia e por aí vai. Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos mergulhar no mundo sombrio que é para criar um bom vilão para sua história. Ou na verdade, um vilão muito ruim. Só que escrito de uma forma muito boa que vai cativar os seus leitores. Bom, vamos começar pela motivação. A motivação é o cerne do vilão envolvente, ele deve ter uma razão clara, plausível para suas ações, algo que o conduza por esse caminho sombrio. Ele não pode ter qualquer motivinho ali para querer sair estragando com a vida de todo mundo, ou até aniquilando todo mundo. Por exemplo, imagine um vilão em busca de vingança por um passado de mágoas, injustiças, por exemplo, mataram a família dele, o cachorrinho dele, alguma coisinha assim. Não, o cachorrinho dele é mais lá pro John Wick, né? Mas tudo bem. Mataram a família dele, ou escravizaram ele quando ele era criança, adolescente, sequestraram ele, criaram ele de alguma forma assim. E ele tem toda essa vingança que ele quer acabar com isso. Agora na fase adulta ele quer acabar com isso, não importa o que tenha que acontecer. Aí ele acaba se tornando vilão por causa disso. Então, quando você for colocar um vilão na sua história, primeiro pense na motivação dele. Não é só colocar um vilão ali para que o herói tenha com quem lutar. Para a mocinha poder se salvar ali, alguma coisinha assim, não. Precisa dar um motivo pro vilão, uma história pra ele que seja também original, que não seja Ctrl+C, Ctrl+V da história de outra pessoa, por favor, né? Mas crie algo assim, ó, totalmente extraordinário, por mais que a história não é focada no vilão, é na mocinha, no mocinho, no herói, na heroína, e por aí vai, não no vilão. Mas ainda assim, quando você cria um vilão realmente poderoso, que tenha uma boa motivação ali, que realmente ele quer fazer isso e ele não vai parar até conseguir, ou até que o herói consiga eliminar ele, né? Porque convencer do contrário não vai conseguir. Pense bem como você vai criar o seu vilão, como vai ser toda batalha, dependendo de que livro seja, talvez uma fantasia. Pense bem na motivação que você vai dar ao seu vilão. Vou dar alguns exemplos aqui de vilões que eu acho maravilhosos, não apenas vilões literários, porque da minha lista de livros, eu tenho aqui 110 livros, não tem tantos vilões e os que tem também não são tão bons. A gente precisa de vilões melhores. Como exemplo, eu vou dar aqui Klaus Mikaelson de The Vampire Diaries. Ele queria ser mais poderoso, ser imortal mesmo, porque por mais que ele seja um vampiro híbrido original, ele não era totalmente mortal, né? E ele também queria o seu próprio exército de lobisomens ou mesmo de híbridos depois ali. E ele não parava até conseguir isso, mas até que chegou um momento ali que conseguiram convencer ele do contrário, porque não precisa de um exército, você tem a sua família. Até aí tudo bem, né? Mas primeiro ele sim, era o vilão da história. No livro A Maldição do Tigre, eu tenho aqui os 5 primeiros livros, só falta um. Lokesh, que é o vilão da história, ele queria ser o mais poderoso e imortal, e por isso ele tava atrás aquelas pedrinhas do colar. Eu esqueci o nome, aqueles amuletos. Ele tava atrás disso para poder conseguir ser o mais poderoso de todos os tempos. Na série A Irmandade da Adaga Negra, eu tenho 5 primeiros volumes aqui, eu já li. Os redutores são os vilões da história, mas eles querem exterminar os vampiros por achar que os vampiros são assassinos cruéis que não deveriam existir. Mas acaba que os redutores são piores que os vampiros, porque os redutores fazem atrocidades, até matam humanos também para atrair os vampiros. E os vampiros não costumam fazer isso, porque eles não se alimentam de humanos. E quando se alimentam, dificilmente eles matam. Eles preferem, na verdade, eles necessitam se alimentar uns dos outros. Na série Sussurros, os Nefilins querem justiça contra os anjos caídos por tomarem os corpos dos Nefilins 2 semanas todo ano. E não aguentam mais isso, eles querem acabar com isso. Tanto que os anjos caídos meio que no início parecem ser os vilões, né? Só que aí é o meio termo, eu acho. Ninguém é herói ali, só no final do primeiro livro, o Pet Cipriano, eu falo Pet Cipriano, ele se torna o mocinho. Mas durante todo o primeiro livro, ele também é o vilão.
Bom, agora um vilão muito conhecido aí. Quem não leu os livros, com certeza assistiu os filmes. Eu só assisti os filmes, não consegui ler os livros ainda, mas eu vou conseguir comprar. O Voldemort de Harry Potter se tornou um vilão poderoso, temido por causa de sua busca pela imortalidade e domínio sobre o mundo dos bruxos. Sua sede de poder, sua crença na superioridade dos bruxos puro sangue o levaram a cometer atos terríveis, incluindo assassinatos, controle mental e tentativas de subjugar a sociedade bruxa. Ele realmente era um bom vilão, ruim, né? Só que assim, descrito muito perfeitamente, tinha suas motivações e tudo que ele fazia tinha suas consequências. A gente vai falar sobre consequências daqui a pouco. Tópico 2 é a origem e a história do vilão da sua história, do seu livro. Você vai ter que construir um passado sombrio para ele. Você não precisa descrever um capítulo ou uma parte do livro apenas pelos olhos do vilão, a não ser que você queira. Isso é muito interessante, eu já li livros assim. Em Ladrão de Almas e Refém da Obsessão aparece isso pelos olhos do vilão. O que foi em parte bom e em parte ruim. Parte bom porque a gente acaba conhecendo melhor o vilão. A parte ruim eu acabei gostando dele. Por mais que ele seja o vilão da história, fazem muitas coisas ruins. Eu acho que foi o primeiro romance dark que eu já li na minha vida. Comecei lá em 2015. Pois é. Bom, a origem e a história do vilão são fundamentais para entendê-lo em sua totalidade. Muitas vezes a experiência traumática ou escolhas do passado podem ter moldado o caráter dele. A gente vai detalhar aqui o passado do vilão, né, revelando as adversidades que ele enfrentou com esses eventos e conduziram ao caminho sombrio. Por exemplo, um vilão que sofreu uma grande perda e consequentemente abandonou sua fé na humanidade, escolhendo seguir um caminho de destruição e caos. Isso acrescenta profundidade à narrativa e justifica suas ações de forma mais completa. Lembrando que não é obrigatório você descrever a parte do vilão, você pode apenas, durante um diálogo entre o vilão, o herói, alguma coisinha assim, a heroína, falar o porquê que ele tá fazendo isso, né? Qual é a motivação dele? A motivação dele pode ser assim, vingança, mas o porquê disso? É a origem, a história por trás da motivação. Então, mataram toda a minha família, destruíram a minha cidade, minha aldeia, todo o meu povo, subjugaram eles, me escravizaram, algo assim, né? E eu quero vingança, eu quero fazer isso. Ou tiraram tudo que era meu e agora eu vou tomar todo o poder que eles têm. Esse tipo de coisa. Você pode adicionar isso durante os diálogos entre o herói, o vilão, a heroína, a vilã. Você decide. E para não precisar colocar isso numa narrativa pelos olhos do vilão, você pode colocar isso num diálogo durante o livro, no decorrer dele, no início, no meio, no fim. E aí o leitor vai entendendo um pouquinho o lado do vilão, o motivo dele, por ele estar fazendo tudo isso para chegar numa guerra, em alguma coisa assim, numa batalha grandiosa no final do livro. Não sabemos como vai ser, né? Você decide. Bom, agora eu vou deixar alguns exemplos aqui de origem da história para você poder se inspirar um pouquinho para o vilão do seu livro. Bom, tópico 3 é evitar clichês. Sim, até os vilões têm clichês. Eu não tinha parado para pensar nisso até o momento em que eu parei para estudar sobre o assunto. Mas sim, depois que eu estudei, que eu vi isso, eu percebi que eu já li, encontrei em livros, né? E em filmes também muitos clichês de vilões. E acaba se tornando um pouco repetitivo, porque quando você vê isso, que é um clichê, você nem sabe ainda que é o vilão, porque na história não mostrou ainda. Mas quando você vê esse tipo de clichê, aí você percebe, esse aí é o vilão. Fica tão na cara. E se você usar um ou outro, ok. Mas se você usar todos os clichês, assim, fica muito, eu acho que enjoativo e muito infantil. Porque quando usam todos os clichês, é mais pra desenho infantil, pra um filme, alguma coisinha assim. Mas pro livro é melhor que tenha um pouco de suspense.
Bom, é importante evitar os clichês ao criar o seu vilão. Eles podem torná-lo previsível, menos interessante para os leitores. E já aconteceu comigo também, de eu ter percebido quem era o vilão antes da protagonista. E é bom quando a gente percebe junto com a protagonista quem é o vilão, porque a gente se coloca no lugar dela. Dela, né? A maioria dos meus livros são personagens femininas, tenho muito poucos ou personagens masculinos. Mas assim, eu me coloco no lugar da personagem ali, né, principal. E só que aí tem tantos clichês no vilão, por mais que não fez nada errado ainda, eu já descobri que ele é o vilão da história. Bom, vamos abordar aqui como você pode inovar ao criar um vilão único com características e motivações pouco convencionais, em vez de um vilão mal por ser mal. Pense em um vilão que acredita estar fazendo bem, mas cujas ações têm consequências nefastas, ou então um vilão cujas motivações são enigmáticas e se revelam ao longo da história. É isso que eu mencionei, para colocar um pouquinho de suspense sobre quem é o vilão da história, qual o motivo dele, ou pelo menos vocês já sabem o motivo do vilão, só não sabe qual personagem ao redor é o vilão. Você vai colocando um pouquinho de suspense, um pouquinho de drama, vai mostrando a história do vilão, só que sem contar realmente quem é. E pode ser alguém que tá perto da protagonista, do homem ou mulher, o tempo todo desde o início do livro. Isso seria muito interessante. Um conselho é você explorar diferentes facetas do mal e mostrar como desviar dos estereótipos para criar um vilão verdadeiramente memorável. Eu vou mostrar aqui agora alguns exemplos de clichês que, óbvio, você pode usar, mas com sabedoria, não use todos juntos e seu livro vai ficar incrível. É só saber usar. Bom, tópico 4 agora, as consequências das ações do vilão. Tudo que ele faz vai ter consequências. As ações do vilão têm consequências diretas e indiretas na trama e nos outros personagens. Vamos destacar o impacto do mal que o vilão causa, né? Como suas ações afetam negativamente a vida dos personagens principais e secundários. Demonstrar o peso das ações do vilão é fundamental para criar tensão, conflito na narrativa. Por exemplo, um vilão que inicia uma guerra entre reinos, resultando em mortes, destruição, obrigando o protagonista a tomar decisões difíceis para proteger seus entes queridos, seus amigos, o seu povo ali, né? Essas consequências impulsionam a trama e despertam emoções dos leitores. Eu já vi muito disso, de mostrar primeiramente o passo a passo do vilão, do que ele tá fazendo, o que tá causando mal, e depois as consequências de tudo que ele fez. Por exemplo, tá matando ali os amigos, a família do herói, e isso acaba causando até algo um pouco bom no caso, que é dar ao herói da história mais determinação. Que é no caso do Homem-Aranha. Ele só se torna um herói mesmo depois que o tio dele morre. Pelo menos nas versões que eu assisti ali, ou a namorada dele, o amigo dele, dependendo aí do multiverso, né? Mas sim, só depois que ele perde alguém, que o vilão vai lá e causa alguma coisa muito ruim na vida dele, né? É que ele se torna um vilão, ele tem essa mais determinação, mais força. E por mais assim que seja tristeza moldando ele, é um ponto crucial para a vida dele. Agora, força versus fraqueza do vilão, porque tanto o herói quanto o vilão tem que ter força e fraqueza. Porque isso torna humano, permite que os leitores se identifiquem, mesmo que não concordem com as suas ações. Vamos abordar, né, como você pode equilibrar as forças do vilão, mostrando suas habilidades impressionantes, mas também suas fraquezas, inseguranças. Essa humanização acrescenta complexidade ao vilão e o torna mais realista e envolvente para os leitores. Por exemplo, assim, um vilão extremamente inteligente, mas que teme ser esquecido, ignorado, ou que leva a tomar decisões desesperadas para ser reconhecido e temido por todos. Também tem o força versus fraqueza, que pode ser também algo do poder dele, não apenas da personalidade, né? Como, por exemplo,
o Superman, ele não é um vilão, né? Mas vou usar ele aqui como exemplo, que ele tem ali, quando ele fica no sol, perto do sol ali, ele fica mais poderoso, mas chega ali perto da Kryptonita, é a fraqueza dele. Você pode colocar isso pro seu vilão também, ele ter algo assim que dá força a ele, mas também ter algo que tira a força dele, né? Que é a fraqueza dele ali. E o herói pode usar isso a favor dele depois, né? No meio da história, ali na batalha, alguma coisinha assim, pra deixar o vilão tão fraco que aí o herói pode dar o golpe final ali, ganhar a luta, alguma coisinha assim. Então, gente, é assim, concluímos nossas dicas para criar um vilão inesquecível para o seu livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estudei um pouquinho sobre isso para poder passar para vocês, né? E lembre-se que o seu antagonista bem desenvolvido é a chave para uma história envolvente e repleta de conflitos emocionantes. Quanto mais complexo e envolvente o seu vilão for, mais trabalho ele vai dar pro herói, pra heroína ali, e vai dar cenas incríveis para os leitores poderem aproveitar. Se você gostou desse conteúdo e deseja aprender mais sobre escrita criativa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Não esqueça também de curtir, comentar, fale o que você quer ver nos próximos vídeos aqui, eu vou tentar trazer o máximo possível, muito bem explicadinho. E é isso, gente, obrigada. Tchau!